Olá, profissional SST! Eu sou Herbert Bento, da Escola da Prevenção e ouve só essa pergunta de um aluno. Professor Herbert, eu tenho uma dúvida, e é uma dúvida que eu tenho lá desde que eu fiz o curso de técnico em segurança do trabalho. E às vezes eu fico com vergonha, mas ok, vou. Quando a norma fala medidas administrativas, a que exatamente a norma está se referindo? Quais são essas medidas administrativas? Muita gente fala medidas administrativas, mas o que é isso? O Jair, ele é colombiano, mas ele também acompanha aqui o meu trabalho, usa os meus materiais, e ele fez essa pergunta, que talvez seja a dúvida de muitos colegas. Afinal de contas, o que são essas medidas administrativas? Nós entendemos muito bem o que são as medidas individuais, estamos falando dos equipamentos de proteção individual, entendemos as medidas coletivas, porque temos os equipamentos de proteção coletivos, EPC, mas quando falamos de medidas administrativas, muitos colegas ficam com dúvidas. E se você tem esse tipo de dúvida, eu recomendo a leitura, a consulta da norma NR33, porque ela é uma norma que cita especificamente várias ações, várias medidas de caráter administrativo, e eu trouxe aqui para você algumas delas. Não vou colocar todas para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos de medidas administrativas que nós podemos tirar lá da NR33. Item 33.3.3, medidas administrativas. E aí o primeiro exemplo que eu trago para você é manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, e respectivos riscos. Então, pessoal, fazer inventários, levantamentos, é um tipo de medida administrativa. Esse exemplo que eu dei foi da NR33, mas se aplica em vários casos. Por exemplo, na NR12, nós sabemos da importância de ter uma relação de máquinas na empresa. Eu até já falei disso no outro vídeo aqui no canal. Você não precisa mais hoje fazer um inventário de máquinas nos moldes da NR12 antiga, mas você pode e deve fazer uma relação de máquinas. Outro exemplo de um inventário, o citado lá na nova NR1, que é o inventário de perigos e riscos. Então, inventariar, levantar, identificar os perigos de um ambiente de trabalho é um tipo de medida administrativa. Vamos ver agora o segundo exemplo. Abre aspas. Manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme o anexo 1 da presente norma, fecha aspas. A parte de sinalização também é um exemplo de medida administrativa. Vamos ver agora o terceiro exemplo. Abre aspas. Implementar procedimento para trabalho em espaço confinado, fecha aspas. Elaborar procedimentos, treinar os trabalhadores na execução daqueles procedimentos, são exemplos de medidas administrativas. Quarto exemplo, abre aspas, preencher, assinar e datar em 3 vias a permissão de entrada e trabalho, antes do ingresso de trabalhadores em espaços confinados, fecha aspas. Qualquer permissão, qualquer procedimento de trabalho que envolva a permissão, a autorização de alguém, que pode ser o coordenador da área, o responsável pelo SESMIT, pela área de segurança do trabalho, todos esses tipos de permissões que alguém, geralmente de um nível hierárquico superior ou da área de segurança do trabalho, tem que dar a um trabalhador para ele executar um tipo de tarefa, é outro exemplo de uma medida administrativa. Vamos ver o próximo exemplo. Abre aspas, designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitação requerida, fecha aspas. Designar pessoas, ou seja, ter uma lista de quais são os profissionais, os trabalhadores, que podem executar determinadas funções. Aqui estamos falando de espaços confinados, mas podemos, por exemplo, pensar em máquinas novamente. Cada máquina tem que ter os trabalhadores capacitados para operar aquela máquina. Isso tem que ser de conhecimento do RH, isso tem que estar bem documentado dentro da empresa. Então essa designação de qual trabalhador pode fazer determinadas funções é um exemplo de medida administrativa. E também o treinamento, tá? O treinamento também é
uma medida administrativa. E aí, vamos agora ao último exemplo. Abre aspas. Garantir que os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho. Fecha aspas. Novamente, podemos aqui lembrar das análises de perigos e riscos que mostram para os trabalhadores que vão fazer aquela atividade quais os riscos existentes. Podemos lembrar também das ações da CIPA. Podemos lembrar também dos treinamentos, que eu já falei aqui no vídeo. Então, todas essas medidas, todas essas ações administrativas são exemplos de medidas administrativas e eu gostaria de citar algumas outras que não aparecem aqui na NR33, mas também são importantes. Toda a parte, por exemplo, relacionada a rodízio de funções. Muitas vezes nós temos funções que têm ruído elevado ou presença de químicos que impedem que um trabalhador passe as 8 horas de sua jornada naquele ambiente. Então, nesse tipo de situação, é interessante também ser aplicado o rodízio. O trabalhador fica naquela função por um número limitado de horas dentro do dia, depois, as outras horas restantes da sua jornada, ele vai realizar outra tarefa em outro ambiente que não tenha aquele perigo. Então, o rodízio também é um exemplo de uma medida administrativa. Tranquilo? Gostou desse vídeo? Então dá aí o seu joinha e se você quiser se manter atualizado sobre tudo que acontece na área de segurança do trabalho, eu recomendo você dar uma olhada lá no nosso site escoladaprevenção.com. Então era isso, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.